É uma lei da natureza. Os organismos nascem, crescem, reproduzem-se, definham e morrem. Como os cientistas se interessam sempre em fazer de tudo um problema, a investigadora Elsa Lugarinho decidiu fazer do envelhecimento o seu problema e o motivo da sua investigação. Como é que envelhecemos, porquê é que envelhecemos e tentar resolver isso se é que tem a solução. Há uma pergunta que eu queria começar a fazer que é completamente metafísica. Porquê é que envelhecemos? Os engenheiros têm aquela ideia... Não sei se lhe fará bem beber um café, mas se não contribuirá para o envelhecimento... Tem aquela ideia do desgaste dos materiais. Mas um organismo vivo é um organismo que se renova constantemente. Porque é que perde essa capacidade de se renovar? Não é como, que isso é o seu trabalho, mas é porquê. Porquê que isso acontece? Eu acho que as teorias do envelhecimento têm evoluído muito. Inicialmente defendia-se a teoria de que acumulamos muito stress oxidativo, os radicais livres que vêm da respiração celular. Depois havia teorias mais viradas para danos do material genético. Portanto, a verdade é que as nossas células e os processos biológicos são processos que inicialmente estavam destinados realmente à reprodução, e pode ser a reprodução de uma célula, pode ser a reprodução de um organismo, mas vão havendo danos, não é? Nós estamos sujeitos, de facto, a erros durante esses processos. Existem danos provocados por stresses internos ou externos. E a acumulação desses stresses que, de certo modo, se começa a perceber que acaba por fazer a espécie de um sequestro da maquinaria que está destinada a manter a reprodução, não é? E, portanto, nós, para reparar, acabamos por comprometer essa reprodução ou regeneração. E isso é o processo de envelhecimento e, no fundo, caracteriza-se por uma série das chamadas características do envelhecimento, ou hallmarks, e que vão afetar, há montes de características, desde o material genético, às mitocôndrias, aos telómeros, mas que culminam, de facto, na perda de função celular. E essa perda de função é aquilo que mantém também a função dos órgãos e, portanto, o envelhecimento caracteriza-se por um declínio de toda a função fisiológica. Se bem percebo, o corpo reproduz-se ao contrário dos materiais, não é? Que é aquilo, e sofrem atritos, erosões, corrosões e vão-se degradando. O corpo reproduz-se e de X em X tempo, isso está medido, o nosso corpo na verdade é inteiramente novo porque renovou as células todas. Se diz que há efeitos de stress que depois vão prejudicar o processo de renovação, quer dizer que eles são guardados em algum lugar, ou seja, em algum sítio há a memória desse stress que vai corrompendo ou criando a disfunção, é isso? Há uma memória. O que acontece é que nós não conseguimos reparar à mesma eficiência à medida que vamos acumulando os danos. E por isso, enquanto somos jovens, há de facto toda uma eficiência de reparação de danos que está, de facto, no expoente máximo e que também se prende com o facto do organismo conseguir regenerar rapidamente, mas como com a passagem do tempo há mais danos, há mais erros, nós começamos a ter as tais células que não conseguem voltar atrás ao estado jovem, no sentido em que não conseguiram reparar completamente os danos. Nós chamamos as tais células senescentes. E é a acumulação, de facto, destas células que se traduz nas doenças do envelhecimento, que é também que tem como consequência a acumulação de um estado inflamatório. É como mas é uma inflamação crónica e de baixo grau, portanto,
como temos sempre esta inflamação, acabamos por não conseguir também, vamos baixando as nossas defesas em termos de sistema imune, por exemplo. E, portanto, mesmo que haja regeneração, que há, ela já não é feita à mesma velocidade. E, portanto, é esta velocidade que, no fundo, determina a velocidade com que envelhecemos, que não é necessariamente igual para todas as pessoas ou para todos os organismos, não é? Falou ali doença do envelhecimento, eu agora vou dar aqui uma volta para chegar aí. Antigamente morria-se velho, só com os avanços da medicina foram tais que já ninguém morre de velho, morre de uma doença qualquer. Ai, coitadinho, teve um AVC. Que idade tinha? 94 anos. Aos 94 anos morre-se de velho, seja de AVC ou de quer que seja. Desapareceu a ideia de que a máquina se fecha. Morre sempre uma doença qualquer provocada pela senescência das células. Desapareceu a ideia de, pronto, como eu disse, de morrer de velho por si só, como se isso fosse uma característica. Mas agora disse doença do envelhecimento. Quer dizer que o envelhecimento é em si próprio uma doença? Isso é uma questão controversa. Ainda bem, estamos no sítio certo. É algo que está a ser muito discutido por várias entidades que classificam de facto o que são as doenças, mesmo a própria Organização Mundial de Saúde tem vindo a discutir, e há muitos fóruns no sentido de considerar-se o envelhecimento. Dizer uma doença é pesado, portanto eu vou dizer uma condição médica. Eu acredito... Isso é um eufemismo. Não vamos falar com eufemismos. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Eu considero que isso poderia ter aspectos muito positivos, no sentido em que se estamos a ter imenso investimento e de facto se há imensos medicamentos que estão a tratar doenças como cancro, como doença cardiovascular, que não deixam de ser patologias que estão associadas ao avanço da idade, se calhar colmatar de uma vez só um aspecto que é comum a todas estas doenças, que é o envelhecimento, poderia ser vantajoso no sentido em que há, de facto, terapias que estão a surgir para atrasar o envelhecimento, ou pelo menos para conseguirmos aquilo que é a chamada longevidade saudável, não é? Porque nós longevidade já conseguimos atingir, nós ganhamos de facto décadas num curto espaço de tempo, mas ainda temos associadas muitas comorbidades. E, portanto, nesse sentido, o reconhecimento de envelhecimento como condição médica ajudaria a potenciar o uso de todas estas terapias que vão surgir rapidamente nos próximos anos e evitar, de facto, essa incidência das comorbidades. Está aqui a fazer então um apelo a uma vida saudável. Será isso? Uma vida Já percebo onde é que eu quero saudável. chegar. O meu apelo é... Eu acho que nós temos que perceber, portanto, o envelhecimento não pode ser entendido como algo que afeta uma faixa etária com idade avançada. Eu acho que nós temos que perceber que o envelhecimento é algo que acontece desde o momento em que nascemos, ou mesmo durante o nosso desenvolvimento embrionário. Porque existe toda uma carga genética que está pré-determinada e que, de facto, vai influenciar a tal taxa ou rapidez com que envelhecemos, mas também existe aquela outra vertente, que é o que nós designamos a epigenética, que no fundo não é exatamente, enquanto que a genética é aquilo que temos escrito no nosso DNA, não é? É o conjunto de informação que temos nos nossos genes. A epigenética é a forma como nós vamos ler essa informação e utilizar essa informação. Ler quer dizer o quê? E, portanto, Viver... ler significa que, por exemplo, uma célula que está no fígado é uma célula que tem a função de uma célula hepática. Uma célula que está no pulmão, uma célula pulmonar. Elas são funcionalmente diferentes, morfologicamente diferentes, mas têm exatamente o mesmo genoma.
Portanto, o código genético é igual nessas duas células, a forma como esse código é processado é que é diferente e que tem a ver, no fundo, com a forma como nós organizamos este material genético. Nós quem? Nós, seres vivos, Não é não é um ato de células. vontade, não, É um ato que, de facto, tem a ver com a tal vida saudável ou não saudável, porque as células medem esse stress e organizam a cromatina, portanto, que no fundo é a forma como o DNA está estruturado dentro da célula, é a forma como respondemos a esses fatores ambientais. Portanto, se me perguntar se nós fizéssemos restrição calórica, teríamos uma vida mais saudável, sim. Se fizermos exercício físico, sim. E é o que se tem vindo, de facto, a compreender a nível científico. É possível medir-se aquilo que nós chamamos a idade biológica. Nós conseguimos perceber como é que a nossa epigenética está a ir num sentido favorável de inibição, prevenção do aparecimento dessas doenças, do envelhecimento prematuramente, ou, pelo contrário, se irão aparecer mais tarde. E, portanto, o que determina esse risco é, de facto, a epigenética, que responde a essa modulação ambiental, a esses hábitos saudáveis de vida. Vou dividir a sua resposta, se me der licença e se eu estiver certo, em dois. Há os fatores endógenos, que têm a ver com o nosso padrão genético. E há os fatores exógenos, que é o que se chama epigenética, que é a maneira como vivemos isso e as coisas a que expomos isso e que nos degradam. E essa história da vida saudável é ótima, dura mais tempo, mas pode-se a certa altura tornar-se um projeto eugénico, até com implicações económicas, ou seja, se nós descobrirmos que não comer tocinho nos dá mais anos de vida, temos os seguros a dizer que comeste tocinho não te paga o seguro se morreres. Isso pode nos levar para uma sociedade tremenda de pessoas muito virtuosas, todos muito saudáveis, mas completamente alheados do sal da vida, que são os vícios. E já lá vamos aos fenómenos genéticos. Sim. Vamos à segunda parte, por enquanto, que foi a que referiu. Eu acho que isso é sempre claro que temos que pensar o livre-arbítrio, não é? Nós gostamos de optar por aquilo que nos dá prazer, não é? E, portanto... Até porque, desculpe interrompê-lo, se eu tiver uma vida desgraçadamente saudável, que só me traz infelicidade e não fizer essas pequenas coisas que me dão imensa alegria, se calhar morro mais depressa até. Exatamente. Porque não tenho o prazer, que é uma coisa, um fator de longevidade, segundo algumas coisas alguns textos e afirmações que a Elsa já fez noutros lugares. A ideia do prazer também ajuda a ser longevo. Portanto, temos aqui uma contradição. Não, tu agora vais ter uma vida muito saudável. Ei, que chatice, e morro mais cedo. Sim, é verdade. Eu acho que temos que pensar que tudo aquilo que também estamos a fazer de uma forma que nos contraria ou que nos está, não é, a fazer exigir um esforço, de facto também acaba por não funcionar de um modo positivo, não é? Eu costumo pensar que nós, obviamente, aqui a questão é não fazer tudo errado, não é? Portanto, se estamos a dormir 3 horas por dia e se estamos a comer tocinho todos os dias, obviamente não é uma boa fórmula. O tocinho é um exemplo escandaloso, de facto. Eu acho que isto também não se pode tornar uma opção, não é? Porque isso acaba por também ser contraproducente e acho que temos que... Eu sinto que tem que haver um bem-estar, não é, nas nossas atividades, algo que não nos esteja a ser uma fonte de stress, não é? Portanto, agora, acho que se pode trabalhar muito e por isso é que eu estava a dizer que vejo o envelhecimento e gostaria de ver alguma mudança nas próximas décadas, porque o envelhecimento deve ser algo que não deve ser visto, de facto, como
o peso que afeta uma terceira idade é toda a nossa vida, não é? Todas as nossas opções de vida, em consciência, termos a noção, não é? Que de facto há hábitos que acarretam o risco para virmos a desenvolver determinadas patologias. E eu acho que essa consciência é boa. É um direito que... É bom, mas deixe-me que não se dizer, assiste. suscita-me uma questão também, que é o seguinte. Uma das razões da sobrevivência psicológica, eu li isto num sítio e de facto marcou-me. Porquê é que nós esquecemos os primeiros momentos de vida? Porque o esquecimento é um instrumento, uma ferramenta extraordinária para o nosso equilíbrio mental. Porque se nós lembrássemos do horror que é nascer, o sofrimento que nós passamos ao nascer, se calhar a nossa vida era muito mais triste. Ou seja, se nós... é uma questão de sobrevivência nós não pensarmos sistematicamente na morte. E saber que, quando estamos na pujança da vida, aos 20 anos, aos 30, isso não entrar na nossa equação. Porque se nós estivermos sempre a dizer, se eu fizer isto, vou morrer mais cedo. É contrário à estrutura mental humana, digo eu. A morte é uma coisa que aparece mesmo no final como preocupação. Antes não entra e nunca entrou. Repare, todo o comportamento humano, até um determinado momento, é negá-la. Ou então enfrentá-la. Não é? Desde o Homero, pelo menos. Isso não é uma contradição com a estrutura mental do ser humano e da sua capacidade de sobrevivência? Eu penso que o esquecimento é algo que, de facto, é um mecanismo de defesa, não é? É bom termos o esquecimento e não... Mas isso vem um bocado de encontro. É curioso que a forma com que gerimos, de facto, as nossas situações, de stress, são muito diferentes. Se calhar uma pessoa que tem essa capacidade de esquecimento... de facto, tem uma genética que poderá estar na base desse pensamento mais positivo, não é? A forma, portanto, são esses comportamentos de ser-se positivo ou negativo perante uma situação, não é? Ou uma pessoa que estiver sempre a pensar na morte, uma que não está, o que eu quero dizer é que se vai refletir em termos de idade biológica. Estas posturas são importantes, estes pensamentos são importantes, esta psicologia não é tanto a minha área, portanto, mas ela é somatizada, de certo modo. Por isso, acho que é importante esta tal awareness, não é? Portanto, haver uma educação, e que tem que ser desde a nossa infância, de que nós podemos gerir estes sentimentos de uma forma mais positiva, porque isso vai levar àquilo que são depois as nossas heranças quando chegamos a uma terceira idade. Do que estava a dizer agora, ser, não é, fundamentalista ao ponto de eu não vou tocar em carne porque não é recomendado. Quer dizer, acho que isso também não podemos levar a esse extremo, se de facto intrometer-se no fundo na nossa liberdade, no nosso bem-estar. E nos nossos prazeres que nos prolongam a vida. Vamos então agora à outra parte, a parte genética. Se o envelhecimento passa pelos genes, então faz sentido ir lá mexer nos genes. Ou seja, há essa segunda parte que teve a falar, e pronto, que foi clara, mas então podemos manipular aquilo que diz também em inglês de uma forma muito eufemística, gene editing, não, manipulação genética, de maneira a provocar longevidade, digamos assim. Pronto, isso é verdade, podemos fazer. Nós estamos a fazer isso, no fundo, a investigação científica está a fazer gene editing e nós criamos modelos animais realmente geneticamente modificados. Quando se trata da aplicação clínica e não é translação para o ser humano, isso torna-se tudo bastante mais complicado, porque existem
Existem outras vias, não é? A terapia génica ainda não está implementada, nem devidamente, quer dizer, prende-se com muitas questões éticas, não é? Criar uma raça de super-homens? Ou não. É o tal problema, não é? Porque realmente surgem estas eugenias, nós às vezes ao estar a fazer estas modulações genéticas que achamos que criam o tal super-homem, basta haver uma mudança ambiental que seja muito radical, que de repente o super-homem deixa de ser super-homem. Já não tem. Portanto, nós devemos manter a heterogeneidade e, portanto, as eugenias são muito perigosas. Agora, há situações, e eu estudo, por exemplo, uma doença genética, que é a progéria, é uma doença de envelhecimento prematuro e que, de facto, a criança nasce com uma mutação que está na base desse quadro clínico, em que essas crianças parecem octogenários, e aí a situação é outra, porque de facto uma correção desta mutação nestes pacientes já seria, não é, um contexto totalmente diferente. Portanto, Portanto, é mais uma questão de regulação exterior, quase jurídica, do que uma questão de investigação. do que uma questão de investigação, sim. Porque os nazis fizeram muitos estudos clínicos provavelmente importantes, mas absolutamente hediondos do ponto de vista ético, não é? Mas estuda-se essas alterações genéticas, ou seja, as alterações genéticas que conduzem ao envelhecimento, aquilo é que estive a tentar ensaiar consigo a palavra aneuploidia, as alterações nos cromossomas. Isso é um caminho que se pode seguir? Nós não vamos tentar, nós estamos a fazer, no fundo, nós não estamos a procurar essa edição genética, estamos a tentar, por exemplo, a situação da aneuploidia é que nós verificamos que as alterações no conteúdo dos nossos cromossomas, não é? Cada célula do nosso organismo tem 46 cromossomas, o ter mais e menos tem implicações em termos da função celular e, de facto, promove a entrada das células em senescência. E, portanto, nós encontramos isso como um mecanismo, um dos mecanismos de base que leva ao envelhecimento celular e, obviamente, que procuramos corrigir esse mecanismo. Mas é um dos mecanismos. O que eu quero dizer é que existem outros tantos fatores que poderiam também ser modulados e que há muitas terapias que estão a ser feitas. Por exemplo, há terapias que neste momento estão a fazer a eliminação destas células que nós acumulamos senescentes para baixar o tal estado de inflamação crónico. A restrição calórica, por exemplo, é algo que nos faz aumentar a forma com que eliminamos resíduos que acumulamos dentro das células, porque como não temos uma fonte de energia, começamos a degradar o lixo que temos acumulado nas células, a chamada autofagia. A fonte de energia é exterior, não é externa, é a alimentação. Exatamente, e portanto isso acaba por ser também uma forma de terapia. Portanto, há várias abordagens, não é? Portanto, há as abordagens naturais, que se prendem com os hábitos de vida, há as abordagens farmacológicas e pode haver, de facto, as abordagens genéticas. As abordagens genéticas não serão tanto pela forma com que não vamos andar a mexer em genes. Porque não se pode ou porque não se consegue? Pelo tal aspecto que eu estava a dizer, porque eu acho que nós, quando estamos a editar, a não ser nessa situação em que estamos a corrigir um gene que está a provocar um quadro clínico específico, o estarmos agora a fazer edições, não é? Imagina o nosso gene, que chamam o gene que nós estudamos, que chamaram o gene da juventude. De repente agora nós irmos editar, não é, todos os seres humanos para fazerem sobre a expressão destes genes da juventude.
Há um risco que é a tal situação que eu estava a dizer. Pode ser o que nós achamos que é vantajoso à luz de uma condição atual, pode se tornar desvantajoso numa condição imponderável. Portanto, não queremos ser geneticamente todos iguais. Sim, e ser irrefletido e E acho aventureiro que para sempre não deve ser uma boa ideia. Porque envelhecer traz uma certa, não está na moda dizer isto, mas traz uma certa, bom, e estou a defender a minha causa, como é evidente, traz uma certa maturidade que a maturidade não é só uma questão social, é também uma questão física, ou seja, a acumulação de informação, isto sou eu a dizer, também tem a ver com essa, com a idade e com o envelhecimento. Num dos seus papers disse vamos voltar quase ao princípio, que a Elsa está a constituir um campo novo, que é o campo do envelhecimento, que era um campo que não existia em termos científicos. E num dos seus papers que teve a gentileza de mudar, diz uma coisa muito interessante, que foi-se descobrir numa investigação do cancro um fator que tinha a ver com o envelhecimento. Faz lembrar a história do Pasteur, que deixou aquilo aberto e entrou o bolor e descobriu que havia ali agora esqueci-me do nome, aquele elemento que matava as células nocivas. Isto pode acontecer, não é? Haver coisas de uma determinada investigação, estão a olhar para um lado e descobrem-se coisas que afinal servem para outro. sim, antes de mais eu quero dizer, não sou pioneira na área do envelhecimento, a área do envelhecimento já existe há longas décadas, tem tido agora um impulso bastante, tem-se desenvolvido muito nestas 2 últimas décadas. Claro, a Europa e o Japão estão a envelhecer desta maneira. Eu não tinha tradição de estudar envelhecimento. Eu de facto estava muito mais, a minha formação, o meu doutoramento era o estudo da divisão celular, a tal fonte de regeneração que temos, e estava de facto mais focada na área do cancro, porque o cancro é exatamente a situação quase contrária ao envelhecimento, é a proliferação celular descontrolada. Portanto, as células cancerosas adquirem uma capacidade de se dividir e de se propagar, mesmo na presença de erros e de danos celulares, o que não acontece no envelhecimento. O envelhecimento quase que podemos pensar como um travão. O facto das nossas células envelhecerem, envelhecem porque são células que estão com danos e têm que parar de se reproduzir. O que é que aconteceu? Nós verificamos que, portanto, existe um composto que tinha sido originalmente produzido para inibir a proliferação descontrolada em células tumorais. E nesse estudo o que se verificou foi, e que acontece na maioria, e é por isso que é tão difícil não é, tratar-se cancro, as células adaptam-se aos compostos e acabam por enganar se inicialmente o composto funciona, como elas estão sempre a mudar a informação genética muito rapidamente, criam mecanismos evolutivos muito rápidos e que dão essa tal resistência a muitos tratamentos que nós ouvimos falar que acontece nessa situação. No caso das nossas células, o que nós vimos é que o que tem em comum uma célula cancerosa e uma célula velha é que, de facto, acumulam essas tais aneuploidias, esses erros na distribuição do material genético, só que numa célula não cancerosa, esses erros vão gerar uma paragem da divisão celular e a tal senescência. Ora, o que vimos foi que este fármaco, que não funcionou na célula cancerosa porque rapidamente se adapta na célula mais envelhecida, consegue fazer um aumento, faz a correção desses erros de segregação e faz um atraso na forma com que estamos a acumular essas células senescentes. E, portanto, é agora este composto que, de facto, estamos a testar no contexto da progénie. Isso torna a sua investigação completamente
Sei lá se não está neste momento alguém que está a estudar cardiologia a descobrir uma coisa, como é que consegue saber? Pode vir de qualquer lado, não é? Sim, sim, sim. Como sim. é que quando se está numa área de conhecimento que não é muito... que vai buscar muita coisa, não é? A cardiologia, pronto, já sabe, é aquilo, não é? O envelhecimento é quase uma ideia abstrata, não é? Como tivemos aqui a ver. Como é que se consegue manter ao corrente? Sei lá o que é que se está a Não é passar assim tão ali. abstrato. A área do envelhecimento no fundo, tem várias disciplinas. Inicialmente, é verdade que havia... o envelhecimento até nem era reconhecido como uma área científica, só é reconhecido há cerca, penso eu, 2 décadas. Porquê? Porque haviam, de facto, grupos de investigadores, uns que estavam dedicados aos danos, estudos de danos no DNA, outros estavam dedicados ao estudo dos telómeros, outros dedicados ao stress mitocondrial e, portanto, quase cada um estava a estudar processos associados ao envelhecimento, mas num nicho muito específico. A área teve uma franca evolução a partir do momento em que estes cientistas começaram a juntar e a integrar todos estes conhecimentos e a perceber que tudo isto são características que, de facto, contribuem para o processo de envelhecimento. E, portanto, nós estamos focados no material genético e nos danos no DNA e danos dos cromossomas, mas fazemos interface, portanto, eu vou ver como é que todo este processo de acumulação de erros no DNA acaba por se refletir nas outras características do envelhecimento. E quando corrijo este processo em particular, como é que estou a corrigir todos os outros processos? E, portanto, quando agora vamos a conferências ou quando temos encontros científicos na área de envelhecimento, assistimos a esta entrada de muitas áreas científicas e começou-se a ver esta interdisciplinaridade. E acho que isso contribuiu significativamente. Pouco sabemos hoje, é uma área que rapidamente passou do conhecimento para a translação. Existem imensos ensaios clínicos atualmente a ser conduzidos em terapias de anti-envelhecimento. Têm sido feitas correções de patologias do envelhecimento, obviamente para já validadas em modelo animal, que não se esperava, quer dizer, num tão curto espaço de tempo. Os nossos competidores, claro, são muitos, não é? Qualquer pessoa noutra área do mundo poderá estar a ter exatamente as mesmas ideias e a trabalhar na mesma questão que nós estamos a trabalhar. Mas isso nós também estamos a par, porque a comunidade científica, no fundo, nós somos revisores uns dos outros, não é? E por isso acabamos por, de certo modo, saber o que se está a passar nas outras partes do mundo. Bom, mocidade da minha geração, temos aqui alguém que é capaz de nos dar mais uns aninhos de vida, Elsa Lugarinho, cientista, investigadora sobre o envelhecimento.